Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero te fazer um convite para você se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Se você gostar, compartilhe, comente e diga a bênção que está sendo para você. Agora eu quero compartilhar a palavra, irmãos, que está lá em Provérbios 20 e o versículo 18, que diz: cada pensamento com conselho se confirma e com conselhos prudentes se faz a guerra. Pai, mais uma vez estamos aqui com gratidão no nosso coração para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo fôlego de vida preservado em nós e pela benevolência do Senhor. A tua palavra nos assegura que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então aqui toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Irmãos, a palavra de Deus diz: cada pensamento com conselho se confirma e com conselho prudente se faz a guerra. Nós estamos em uma geração que não gosta muito de conselho. Claro que eu estou generalizando. Eu várias vezes ouvi pessoas dizer: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E assim, alguns, cada um com as suas injustiças, né? Porque a própria Bíblia diz: ouvi tudo e retei o que é bom. A Bíblia não está mandando eu não ouvir. A Bíblia não está dizendo, não, nem chegue perto. Em alguns casos, sim, ela diz não chegue perto, mas dentro do contexto que eu estou falando, ela diz: ouvi tudo e retei o que é bom. Então, por não ouvir conselho, nós muitas vezes temos problemas sérios. Muitas vezes, os filhos que acham que os pais são ultrapassados, ou a avó, os tios que cria e não quer ouvir conselho, às vezes se envolve com amizades que está levando para um caminho contrário do que a Bíblia diz. Olha, anda com sábio, olha o conselho, e serás sábio. O companheiro do tolo será afligido. Se você anda com uma pessoa que briga muito, que não releva nada, que tudo acaba numa confusão, com certeza você vai ser afligido, porque você não está ouvindo o próprio conselho da palavra de Deus. Se você anda com uma pessoa que tem problema com roubo, na hora que ela for pega, não pense que você vai ser isentado, que você é inocente, que você estava ali porque você não discrimina as pessoas e esse blá, 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 blá. Você não será isento. Se você anda com uma pessoa fofoqueira que fala demais, na hora que a pessoa entrar numa confusão, você vai estar junto, porque ela estava dizendo para você: eu vi contando para você, Sônia. E você não disse nada, e isso e aquilo, enfim. Você acaba refém daquela situação, daquela pessoa a qual você andou junto. Então, os pais dizem: meu filho, não ando com fulano de tal. Não é porque o pai é preconceituoso, não. Porque aquela pessoa, não case com aquela mulher, não case com esse rapaz. Porque ela pode ser uma pessoa boa, mas não para você. Nem todo mundo que é bênção para você. Ou seja, fulano é uma bênção, mas não é a sua bênção, é bênção de outra pessoa. Seja ele ou ela, não é a bênção de Deus para você. Então, assim, a gente precisa aprender a ouvir conselho, porque a Bíblia diz: com conselho prudente se faz a guerra. Então, para você ir para a guerra, você tem que ouvir conselhos prudentes, conselhos que vêm do coração de Deus. E quando eu estou falando de guerra, não estou falando de você pegar uma arma, seja um revólver, seja uma faca, seja uma espada. Eu não estou falando nesse sentido, estou falando da arma no sentido de conhecimento, de buscar pessoas de Deus, de pessoas que você sabe que vai acrescentar
e que não vai lhe dar um conselho sem buscar no Senhor uma resposta sábia, com conselho prudente. É isso que a Bíblia diz. Com conselho prudente se faz a guerra. Então, a guerra é feita com conselhos prudentes. Por isso que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu quero que você pare e pense. Quem são as pessoas a qual você tem se aliado? Quem são as pessoas a qual você recebe conselho, a qual você compartilha? Porque é com cada pensamento, com conselho se confirma, mas com conselho prudente se faz a guerra. Prudente. Então, seja prudente, deixe o Espírito Santo de Deus falar o seu coração através do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, de pessoas prudentes. Se até seu pai não for prudente, então não escute certos conselhos que se contrariarem aquilo que a Bíblia diz que não está certo. A Bíblia está falando de conselhos prudentes. Então, seja prudente, faça aquilo que Deus está falando para você. Tenha entendimento daquilo que Deus quer fazer na sua vida e o resto, como se diz, é resto. Vou ler mais uma vez. Guarde isso na sua alma no sentido de execução, de fazer. Cada pensamento com conselho se confirma, ou seja, cada projeto com conselho prudente, ele se confirma. E com conselho prudente se faz a guerra. Você vai guerrear? Então, primeiro busque conselho. Qual é a arma? Eu lembro de uma vez que nós estávamos em uma situação meio complicada. E eu compartilhando com uma pessoa que, por sinal, tenho muito respeito, mas o conselho daquela pessoa era: vai na delegacia e denuncia. E aquele conselho, apesar de ser uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, que eu amo, que eu respeito, não testificou no meu coração. Porque tudo que eu queria era não estar em delegacia. E aí eu conversei com minha outra irmã e falei: mana, não vamos em delegacia, não vamos buscar confusão. Nós temos um justo juiz que vai guerrear as nossas guerras. Porque se o Senhor não for poderoso para nos guardar, não é uma briga na porta, não é uma briga na casa do vizinho, não é uma confusão que vai resolver os nossos problemas. E aí agradeci o carinho daquela pessoa, a preocupação dela para que não acontecesse o pior. Mas aquele conselho, naquele momento para mim, contradizia tudo aquilo que a palavra de Deus tinha me dito, né? Quando ela falou, vai na delegacia, aquilo não testificou no meu coração. E só para resumir a história, eu não fui na delegacia, eu mobilizei um monte de pessoas amigas queridas para orar por mim. Algumas pessoas eu contei, outras eu só falei: olha, eu tenho uma causa que eu preciso de um milagre do Senhor. E resolveu. Eu só vou resumir nisso. Deus foi o nosso advogado. Cada pensamento com conselho se confirma, ou seja, cada projeto com os conselhos se confirma. E com conselhos prudentes se faz a guerra. Então, você vai para a guerra, mas vá com as armas certas, com os conselhos certos, procure as pessoas certas para lhe aconselhar, para que você não entre numa causa que você vai perder. Como diz meu sobrinho, que vai se rebentar. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nos ajuda a ouvir tudo e só reter aquilo que é bom. Nos ajuda a buscarmos conselhos prudentes, Senhor. Fazer a guerra com conselhos prudentes. Executar os nossos projetos com conselho de pessoas prudentes, temente ao Senhor de palavra sábia. Nem todo mundo, Senhor, tem palavra sábia, tem o dom de aconselhamento. Então, nos dá sabedoria e o entendimento para fazer as coisas certas e sermos bem-sucedidos naquilo que nós planejamos. Amém? Irmãos, não deixe de ouvir o conselho dos seus pais, dos seus pastores, das suas autoridades.
Escute tudo e retenha aquilo que for bom. E não se esqueça de se inscrever no meu canal Missionária Sônia Costa no YouTube. Que o Senhor te abençoe grandemente e abundantemente a partir de sexta-feira, esse final de semana abençoado. Deus te abençoe e te guarde.